Vamos falar aí um pouquinho, né, sobre inveja, ganância, ciúmes e também a psicogênese. A Klein diferenciou, né, essas manifestações como um instinto agressivo. Mas o que é a inveja? A inveja é o sentimento raivoso contra alguém que mais tem e mais desfruta de algo que é desejável. A resposta da inveja é tomar isso para si ou destruir ou estragar. Então, na inveja oral, por exemplo, ela resulta ali da fantasia de que o seio frustrante ela retém deliberadamente tudo aquilo que ela necessita. Então, ela conduz os seus esforços da inveja para danificar esse seio frustrante e torná-los menos desejável, tá? Então, a gente pode colocar aí o nome de seio, porque foi negado a essa criança, então vamos chamar aí de seio tudo aquilo que o outro possui, tudo aquilo que o outro desfruta. Esta é uma inveja primária, e ela dá lugar a outras formas de invejas, incluindo a inveja do pênis, em um nível mais maduro. Tá? Tem também a inveja que é voltada em direção à criatividade que os outros possuem, porém, ela frustra. Então, o desenvolvimento dessa criatividade pessoal, ela frustra por quê? Devido ao medo da inveja projetada sobre os outros. Agora, referente à ganância. Ganância é a manifestação da insaciabilidade humana. A sua meta é o quê? É a absorção destrutiva do objeto desejado. Eu quero ter essa ganância e eu quero destruir. Quando eu tenho esse objeto, eu destruo. Vamos puxar um exemplo jovens que eles, por exemplo, o pai tem um carro super potente. Aí o filho pega esse carro, ele estraga o motor, ele chega a danificar, ele bate, né? Porque essa ganância. Então, ele teve aquele objeto com a intenção já de destruir, porque entra ali também um pouco da inveja. Agora, o que é o ciúmes? O ciúmes é completamente diferente, né, daquilo que a gente pensa. O ciúmes é o medo de se perder o que se tem, e ele se desenvolve a partir de relacionamentos triangulares, complexo de Édipo, por exemplo. Essa terceira pessoa, ela sempre vai ser odiada porque aquela pessoa, a segunda pessoa, ela recebe mais amor e mais atenção. E potencialmente ela diminui a disponibilidade dessas provisões libidinais. Embora o instinto de morte seja, em grande parte, projetado como medo e paranoides, parte dele funde-se o quê? Com a libido, dando lugar a algumas tendências masoquistas. Agora, inveja, ciúmes e a ganância. Então, conseguimos aí detalhar as três coisas. Agora, o que a psicogênese ela contribui nisso? Ela trouxe, né, novas importantes ideias de que propõem duas teorias interligadas uma à outra, que está ligada à inveja, ciúmes e à ganância, que é o quê? Essa teoria inicial e uma teoria de origem da doença maníaco-depressiva. Toda essa psicogênese, essa teoria dessa psicogênese, né, se refere que já ali no primeiro ano de vida ocorre uma mudança significativa nas relações que ela tem com o objeto, tornando-se de parcial para uma coisa total. Então, essa mudança, ela coloca o ego em uma posição aonde ele consegue identificar, ele fazer a sua identificação, ele se identifica com o seu objeto e ele passa a ter medo de perder o objeto amado, que é bom. E além das, né, começa ali ter algumas ansiedades persecutórias. Ele começa o quê? A sentir culpa pela agressividade contra o objeto. O ego,
ele passa a mobilizar-se em defesas maníacas para aniquilar os perseguidores e lidar com uma nova experiência de culpa e também daquilo do desespero, que seria o quê? Essas perseguições depressivas. O resultado esperado da posição depressiva é a internalização desse objeto que é bom. Caso isso não ocorre, começa a surgir um cenário psíquico para as doenças depressivas. Ao se concentrar na posição depressiva infantil, Klein ela esclareceu que, através do contraste da natureza geral das posições paranoicas, anterior como uma situação caracterizada como a ansiedade, ok? Primeiro nasce a ansiedade e depois vem essa posição paranoica. Essa ansiedade paranoide é referente às relações com alguns objetos parciais e aonde há uma cisão dos objetos e das emoções. Já nos primeiros meses de existência, o bebê ele tem impulsos sádicos dirigidos não só contra o seio da mãe, mas contra o interior do seu corpo. O desenvolvimento do bebê, ele é governado por alguns mecanismos de introjeção e projeção. O bebê, ele começa a introjetar o que ele vê ali na hora do mamar e começa a projetar, introjetar no ego dele e projetar para o outro. Desde o início, o ego, ele só introjeta. Introjeta objetos bons, introjeta os maus, sendo o seio da mãe servindo para ambos essas projeções. Os objetos considerados maus não é só porque frustram os desejos do bebê, mas também porque pela causa da agressão projetada sobre eles. As fantasias que os bebês fazem dos objetos maus, que são ali devoradores, destruidores, são imagens completamente distorcidas que formam essas fantasias, né, dos objetos reais em que estão baseadas. Aonde ali eles se instalam não só no mundo externo do bebê, mas também dentro do ego através da introjeção. Então, são através dos processos de incorporação que vai se instalando também a introjeção e a projeção, né? Incorporação seria o quê? O que está alimentando o corpo dessa criança. Introjeção, o que alimenta o ego, e projeção, aquilo que ele reproduz. Um dos métodos mais remotos de defesa contra o medo de perseguidores, né, entre ali o externo e o interno, se dá através da negação da realidade psíquica, onde ele pode causar ali uma restrição nos mecanismos de introjeção e projeção. Ele vai negar completamente a realidade externa. Esse processo ele começa a formar ali a base das psicoses mais graves, quando ele entra nessa negação, no interno com o externo. Para a gente poder compreender melhor tudo isso, vamos fazer aí vamos fazer uma anatomia, né, disso tudo, ok? O ego, né? Ele pode tentar se defender dos perseguidores internalizados através dos processos de expulsão, olha só, expulsão, estou expulsando, e o de projeção, aonde ele vai formar ali a paranoia. É possível detectar parte dessa ansiedade no medo infantil, por exemplo, que as crianças têm de bruxas, das feras malvadas, do bicho-papão que está em cima do telhado, ou embaixo da cama, ou dentro do guarda-roupa. Mas, nesse caso, ele já foi ali submetido a uma projeção e a uma modificação. As defesas típicas da paranoia, elas buscam o quê? Principalmente eliminar esses perseguidores. Vamos eliminar a bruxa, o bicho-papão, que está em cima do telhado, que está embaixo da cama. Então, à medida que o ego começa a se organizar,
aquilo que é os imagos, a bruxa, o bicho-papão, que foram internalizados, eles vão se aproximando da realidade e ele começa a se identificar de uma forma mais completa com alguns objetos bons. Então, o bicho-papão que está lá embaixo da cama, ele está te protegendo, ele não vai te comer de noite, ele não vai te estraçalhar, tá? Outro item, o medo da perseguição, que de início era percebido, né, como uma ameaça para o próprio ego, começa a manter um relacionamento com um objeto bom. Então, é a partir desse momento que começa a haver a preservação do objeto bom, aonde ele começa a ser encarado como um equivalente de sobrevivência ao ego. Com esse desenvolvimento, começa a ocorrer uma mudança muito importante, que é o quê? A passagem de uma relação objeto parcial para uma relação de objeto total. Quando começa a dar esse passo, o ego ele começa a atingir uma nova posição, aonde ele vai servir de base para uma situação chamada de perda do objeto amado. Somente quando esse objeto ele é completamente amado como um todo, é que a sua perda pode ser sentida como um todo. Ou seja, por isso que a psicanálise é uma cura através da fala. Porque quando o paciente chega num setting analítico e ele tem medo de um tal assunto, e através das análises ele começa a entender esse assunto, começa a dar um outro olhar, ele acolhe esse assunto e isso começa a se dissolver. Pode haver cheiros, pode haver alguma imagem semelhante, onde nós chamamos de gatilhos, que essa lembrança ruim não vai mais incomodar. Através do quê? É desse acolhimento, é desse amor com aquela situação que o paciente tinha. Então, isso daí começa a cair por terra, começa a se dissolver. Por quê? Quando se identifica de uma forma mais completa esse objeto bom, os anseios libidinais, né, eles começam a aumentar. E quando o anseio libidinal começa a aumentar, ele começa a desenvolver o amor. Ele começa a desenvolver aqueles desejos vorazes, também de devorar de uma visão positiva esse objeto. E começa a sair ali um mecanismo de introjeção, que ele acaba ficando reforçado. Um outro estímulo para o aumento da introjeção, por exemplo, é a fantasia. A fantasia de que o objeto amoroso ele pode ser preservado com segurança no seu próprio interior. Desse caso, os perigos do interior, eles começam a ser projetados para o mundo exterior. Klein, ela também aponta que há uma profunda ansiedade e respeito dos perigos que guardam o objeto dentro do ego. Porque dentro do interior desse indivíduo, ele pode ser percebido como um lugar perigoso e também venenoso. Aí vai começar a se tratar de uma situação em que o ego se identifica totalmente com os objetos bons que estão internalizados. Começa ali a ter aquela disputa ali ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Ele começa a perceber a sua própria incapacidade de proteger e de preservar ali do id, o id, e também dos objetos persecutórios internalizados. O medo de que um objeto bom seja expelido, justamente com o medo, né, daquele objeto mal, faz com que os mecanismos de expulsão e projeção vão perdendo completamente ali o seu valor. O ego, ele recorre mais à introjeção do objeto bom como um mecanismo de defesa. A este começa a ter associações
com outros mecanismos importantes, que são o quê? A reparação desse objeto. O ego, como ainda ele não consegue acreditar completamente na benevolência do objeto, né, e nem na sua própria capacidade de restituição, o que vai fazer? Através de alguma identificação com o objeto bom e com todos os avanços mentais que ele sofreu, o ego ele se vê ali obrigado a ter uma noção mais completa de uma realidade psíquica, e o que vai gerar grandes conflitos. Tanto os objetos bons como os objetos maus, eles começam a ser ameaçados ali pelo id. Por quê? Porque cada acesso de um ódio ou ansiedade, ele pode resultar ali numa perda do objeto amado. Então, toda experiência que aponta para a perda desse objeto amado real, ele estimula o medo de também perder aquele que foi internalizado, aquele que está guardado ali secretamente. Os processos que mais tarde podem surgir claramente com o objeto, a perda desse objeto amado, podem ser determinados pelo fracasso sentido pelo sujeito. E aonde que está esse fracasso? Durante o desmame precoce. Por quê? Porque ele teve um fracasso em manter o seu objeto internalizado. Ele manteve ali o fracasso de apossar dele. Então, um dos motivos para esse fracasso é a sua capacidade de vencer o medo paranoide dos perseguidores que foram ali internalizados. Klein, ela afirmou ali que a influência direta dos processos iniciais da introjeção sobre o desenvolvimento normal e patológico é muito mais importante do que se pensava, porque os primeiros objetos incorporados, eles já formam ali a base do superego, e é onde começam a participar ali da formação das suas estruturas. Agora, na situação do melancólico, acontece o seguinte, que existe ali uma extrema severidade do superego e relacionado às perseguições e exigências dos objetos maus que foram internalizados. Aos ataques desses objetos, né, devido que há necessidade de cumprir as exigências dos objetos bons, além do que de proteger e de apaziguar dentro do ego. E o que ele vai encontrar ali? Uma constante incerteza a respeito da verdadeira bondade do objeto bom. Todos esses fatores, eles se combinam para produzir o ego, para produzir ali uma sensação de estar preso entre as reivindicações contraditórias e impossíveis de se realizar, que é o quê? Uma condição sentida como um peso muito grande na consciência. O ego, ele se submete a uma escravidão ao cumprir as exigências e advertências cruéis desse objeto amado, que se instalou dentro de si. O ego, ele procura ali manter esses objetos bons, afastando o ruim, os reais afastado dos fantásticos. E o resultado é o quê? É uma ideia de um objeto extremamente mau e outros extremamente perfeito, ou seja, os objetos amados são, em vários aspectos, profundamente morais e exigentes. O conceito de moral e exigência está dentro do superego. Essas exigências rigorosas servem ao propósito de apoiar ali o ego na luta contra o seu ódio incontrolável e os objetos maus que atacam, com os quais o ego, em parte, se começa ali a fazer uma identificação com eles. Então, quanto mais forte a ansiedade de perder os objetos amados,
mais o ego tentará salvá-los. Da mesma maneira, quanto mais árdua for a tarefa das restaurações, mais rígidas serão as exigências associadas ao superego. O que vai acontecer? Existe ali um sentimento de ansiedade paranoica, assim como a ansiedade depressiva, que estão o quê? Muito ligadas entre si. Porém, a ansiedade persecutória, ela está relacionada principalmente à preservação do ego. Quanto mais ansiedade persecutória eu tenho, mais está ligado à preservação do ego. E a ansiedade persecutória, ela está muito relacionada a esforços para salvar os objetos bons internalizados no externo, ok? Uma ansiedade paranoica, ela está preocupada em preservar o ego, e a ansiedade depressiva, ela está fazendo o máximo possível para salvar ali os objetos bons, né? Internalizados, assim também os externos. Somente quando o ego ele introjeta os objetos como um todo, é que ele começa a perceber o desastre que foi criado pelo seu sadismo, e principalmente pelo seu canibalismo oral sádico, mordedura. Só então ele começa a sofrer, começa a ter alguns delírios por conta disso. É preciso de uma identificação mais completa com o objeto amado, assim também como um reconhecimento mais completo de seu valor, para que se possa perceber o estado de uma dissolução, o estado de fragmentos, ou seja, os pedaços. Começa o quê? Surgir o sentimento como o desespero, como o remorso, como a ansiedade, né? Esses sentimentos que também estão muito relacionados com a depressão. O que é a depressão? A depressão nada mais é do que a tentativa de restauração do objeto amado. Perdi um casamento, eu estou desesperada em tentar reconstituir. Perdi um ser amado. Ou seja, vamos colocar o objeto amado, tudo, o todo. A pessoa entra nesse desespero, pois o ego, ele não confia totalmente na sua capacidade de realizar essa restauração. O que acontece? As censuras que o depressivo dirige a si mesmo, estou em depressão, estou me depreciando, diz muito respeito a acusações contra o objeto introjetado. Porém, aquele ego do ódio pelo id pode explicar ainda melhor o sentimento de desmerecimento, assim também como o desespero. O conhecimento inconsciente por parte do ego, de que o ódio também está presente juntamente ali com o amor, né? Essa relação de dualidade, amor e ódio, é que qualquer momento ele pode tornar o elemento mais poderoso, que é o quê? A ansiedade do ego de se deixar levar pelo id e destruir o objeto amoroso, que traz o sofrimento, que traz o sentimento de culpa, que traz o sentimento de desespero. Ok? Agora, falando um pouco do paranoico, ele introjeta um objeto inteiro e real, mas ele não consegue se identificar com ele. Não conseguindo manter o quê? Essa identificação. Por quê? Porque a ansiedade persecutória é forte demais. E então ele vai ter um fracasso, ele não consegue suportar as ansiedades adicionais em torno desse objeto amado. Assim como os sentimentos de culpa, os sentimentos de remorso que vão acompanhar essa posição depressiva. Com isso, todo sofrimento ligado à posição depressiva joga de volta à posição paranoica.
E, de qualquer maneira, a posição depressiva, ela é atingida. A possibilidade de uma depressão, ela vai estar sempre presente. Comparando ali o sentimento de desintegração, começamos aí a verificar que o depressivo, ele está cheio de pesar, ele está cheio de ansiedade pelo objeto perdido, aonde ele tenta desesperadamente juntar novamente um todo, enquanto que para o paranoico, o objeto desintegrado é principalmente uma multidão de perseguidores.